Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Vamos lá, eu vou continuar falando com vocês sobre a parte de inox, número de oxidação, só que agora a gente vai ver dentro das reações químicas aí, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, quando eu falo de uma reação de oxirredução, eu tenho que pensar que é aquela reação onde eu vou ter variação do NOx entre as espécies dos reagentes e dos produtos. Se a gente pegar essa reação que eu coloquei como exemplo, o alumínio ele tem número de oxidação 0 nos reagentes e nos produtos o número de oxidação dele é mais 3. Então, se eu tenho alteração do NOx de pelo menos um dos átomos aí, é porque eu vou ter uma reação de oxirredução. Nesse tipo de reação, a gente tem troca de elétrons entre as substâncias participantes. Então, eu vou ter uma substância que vai perder elétrons e eu vou ter outra substância que vai ganhar elétrons. E como a gente identifica o que está acontecendo com cada um? Através da identificação, o cálculo aí do número de oxidação, do NOx, certo? O que a gente tem que ver? Nessa reação que eu coloquei aqui para vocês, o alumínio ele foi de 0 para mais 3 e o hidrogênio de mais 1 para 0, certo? Então eu sei que essas duas espécies estão trocando elétrons aí durante a reação. Agora, se você observar o cloro, ele era menos 1 nos reagentes e ele continua como menos 1 nos produtos. Então a gente fala que nesse caso ele é apenas um íon espectador, uma espécie que só assiste a reação, mas não troca elétron aí com ninguém, certo? O que a gente tem que ver? Quando eu pego e vejo aqui a variação do NOx, a gente pode observar que no caso do alumínio, eu aumentei esse número de oxidação. Ele foi de 0 para mais 3. Quando isso acontece, a gente fala que o elemento ele sofreu oxidação, ou seja, ele está perdendo elétrons. Por quê? Toda vez que a gente pensa no elétron, ele não tem carga negativa. Quanto mais carga negativa uma espécie vai perdendo, a gente tem que pensar que maior vai ficar o NOx aí desse elemento, certo? Agora, quando a gente pega o hidrogênio, ele foi de mais 1 para 0, então a gente fala que ele sofreu redução. Por quê? Ele está ganhando carga negativa, ele está ganhando elétrons. Em uma reação de oxirredução, eu sempre vou ter uma espécie que vai aumentar o NOx, sofrendo oxidação, e uma espécie que vai diminuir o NOx, sofrendo redução, certo? Mas todas as vezes que esse tipo de reação acontece, eu tenho que pensar que o número de elétrons que é perdido aí na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons que vai ser ganho na redução. Por isso que a gente faz o balanceamento aí das reações. Então, por exemplo, o alumínio, cada alumínio foi de 0 para mais 3. Então, cada alumínio está perdendo 3 elétrons. Só que eu tenho 2 alumínios nos reagentes e 2 alumínios nos produtos. Por isso que a gente vai ter aí 6 elétrons envolvidos na reação. Cada um perdeu 3, como a gente tem 2, então 6 elétrons. Se eu estou perdendo 6 elétrons, eu vou ter que ganhar 6 elétrons também na outra espécie. Então, o hidrogênio, que era mais 1, quando ele vai para 0, quer dizer que ele está ganhando 1 elétron. Cada hidrogênio ganha 1 elétron. Mas eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios aqui nos produtos. O que a gente vai ter então? 6 elétrons aí no total, certo? Sempre quando a gente for fazer o balanceamento de uma reação, o número de elétrons que vai ser perdido
porque quem sofre oxidação tem que ser igual ao número de elétrons ganhos por quem vai sofrer aí redução. O que a gente tem que pensar? Sempre quando uma reação dessa acontece, a gente pode ter tanto a espécie que sofreu o processo, quanto a espécie que causou aquele processo. Como assim? Se eu pegar o alumínio ele está sofrendo a oxidação, ele está perdendo elétrons. Mas a partir do momento que ele sofre essa oxidação, ele causa a redução do hidrogênio. Então, eu posso falar que ele é o causador da redução, ele é o meu agente redutor. Já no caso do hidrogênio, ele está sofrendo a redução, ele precisa ganhar elétrons. Para ele ganhar esses elétrons, ele tem que causar a oxidação de uma outra espécie. Então, ele é o agente, ele é o causador da oxidação. Sempre quando o exercício perguntar para vocês sobre agente redutor e agente oxidante, a gente tem que pensar que é aquela espécie causadora, não a que sofreu. O alumínio, ele sofre oxidação, mas ele causa a redução, certo? E o hidrogênio, ele sofre a redução, mas ele causa a oxidação, beleza? Agora, para a gente poder terminar, eu estava falando para vocês do balanceamento aí das reações. Só que quando a gente tem uma reação de oxirredução, o jeito de eu balancear essa reação é um pouquinho diferente. O objetivo é deixar a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Só que vocês vão ver que pelo método das tentativas que a gente viu lá em cálculo estequiométrico, tem algumas reações que a gente demoraria muito tempo balanceando ela dessa maneira. Então, eu vou ensinar aí algumas regrinhas que, se a gente seguir elas, fica mais fácil de balancear uma reação por oxirredução. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer numa reação aí de oxirredução para balancear ela é identificar a espécie que está oxidando e a que está reduzindo. Para isso, a gente tem que identificar o número de oxidação de todo mundo dentro dessa reação. Então, aqui na primeira, eu tenho o óxido de ferro, onde eu tenho regrinha para o oxigênio que ele vale -2. Como eu tenho 3 oxigênios, então -2 vezes 3, -6, para zerar a carga do ferro teria que ser +6. Só que como eu tenho 2, então eu vou dividir entre esses dois, cada ferro tem NOx aí, +3. Agora, carbono sozinho, substância simples, NOx, 0. Ferro sozinho, substância simples, NOx, 0. Oxigênio, -2 vezes 2 -4, para zerar o carbono aqui vai ser +4. O que a gente tem que olhar? O ferro, ele foi de +3 para 0, então ele diminuiu o NOx dele. Então, nesse caso, a gente fala que o ferro, ele está sofrendo redução. E o carbono, ele foi de 0 para +4. Ele aumentou o NOx dele. Então, a gente fala que o carbono está sofrendo oxidação. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Agora, a gente vai precisar calcular a variação do NOx dessas espécies. Como assim? No caso do ferro, se ele foi de +3 para 0, ele variou 3 unidades. No caso do carbono, se ele foi de 0 para +4, ele está variando
4 unidades. Todas as vezes que a gente faz a variação do NOx do elemento, eu vou precisar olhar a atomicidade dele também, ou seja, olhar a quantidade de átomos que eu tenho dele em cada substância que ele participa. Então, por exemplo, o ferro aqui, a atomicidade dele é 2 e aqui a atomicidade do ferro é 1. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou multiplicar a variação do NOx, sempre pela maior atomicidade que o elemento apresenta. Então, entre 2 e 1, eu vou pegar e vou multiplicar essa variação aqui por 2. No caso do carbono, a mesma coisa, só que aqui é 1 e 1, então quando a atomicidade é igual, mesmo se fosse 2 e 2, eu ia multiplicar pelo que é comum entre eles. Então, aqui eu vou fazer isso vezes 1. Aqui vai ficar 6 e aqui 4. Quando a gente chega nesse ponto, se for possível você simplificar esses valores, você simplifica, porque daí no final a sua reação já sai balanceada certinha. Se você não simplificar, a hora que a gente terminar o balanceamento, eu teria que simplificar a reação inteira. Então, é mais fácil simplificar agora. É só se é possível. Então, aqui eu vou simplificar o 6 e o 4 por 2. Aqui vai ficar 3 e aqui 2. O que a gente vai fazer com esses valores? Esses valores, eles serão os novos coeficientes estequiométricos de cada um dos elementos que eu tenho aí. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a variação de quem sofreu redução vai ser o coeficiente estequiométrico de quem sofreu oxidação. Eu vou inverter esses coeficientes. Então, vamos ver como que fica. Esse 3 da redução, ele vai na frente do carbono, que sofreu oxidação. Como eu tenho o mesmo número de carbono nos reagentes e nos produtos, eu posso colocar dos dois lados. Agora, em relação ao 2, o 2, que é da oxidação, eu vou colocar na frente de quem sofreu redução, que é o ferro. Só que aqui eu tenho 2 ferros e lá nos produtos eu tenho um só. Eu sempre vou colocar na frente de onde eu tenho mais. Então, eu vou colocar aqui só nos reagentes. Coloquei aqui o 2. Depois que a gente fez isso, a gente termina o balanceamento pelo método das tentativas. Então, vamos lá. O ferro, aqui eu tenho 4, preciso de 4 nos produtos, vou colocar o 4 aqui. Oxigênio, 2 vezes 3, 6. Aqui, 3 vezes 2, 6. A nossa reação está balanceada, certo? Vamos pegar esses 2 exemplos, eu já deixei eles começados, vamos terminar eles juntos. O que a gente tem que ver em cada um desses exemplos? Eu já identifiquei quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução, já calculei a variação do NOx e já fiz as multiplicações aí. Agora, nesse primeiro exemplo, o que eu tenho que ver? O cobre, ele sofreu oxidação e a variação dele foi 2. O 2, ele tem que ir na frente do nitrogênio, que é quem sofreu redução. Como que eu vou saber se eu vou colocar no reagente ou se eu vou colocar no produto? Aqui a gente tem um nitrogênio só nessa espécie, nos produtos aqui eu tenho aqui e tenho aqui. Então, nos produtos eu não tenho mais, então eu vou colocar o 2 só desse lado. Agora, já no segundo caso, o 3, eu vou pegar esse 3 e vou ter que colocar na frente do cobre. Como eu tenho um cobre aqui e um cobre aqui, eu posso colocar tanto no reagente quanto no produto.
Agora a gente termina o balanceamento. O cobre já tá certo. O nitrogênio, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Preciso de 8 aqui nos reagentes. Agora, hidrogênio, eu tenho 8 aqui, preciso de 8 desse lado, então eu vou multiplicar aqui por 4. Vamos ver se o oxigênio bateu. 3 vezes 8, 24. Aqui, 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 com mais 2, 20. Com mais 4, 24. Bateu, certo? Essa última reação, qual o cuidado que vocês têm que ter com ela? Eu tenho íons nos reagentes e nos produtos. Todas as vezes que você tem íons em uma reação química, a soma das cargas dos reagentes tem que ser igual à soma das cargas dos produtos. Não precisa ser zero, elas só tem que ser iguais aí. Então vamos lá. Já fiz aqui quem oxidou e quem reduziu e a gente já fez aqui a variação. O que eu vou fazer? O 2, que é da redução, vai na frente de quem sofre oxidação, que é o ferro. Como eu tenho um ferro no reagente e um ferro nos produtos, eu posso colocar o 2 na frente de ambos aí. Agora, no caso do cloro, eu tenho que ver que eu tenho 2 cloros nos reagentes e um só nos produtos. Nesse caso, eu vou colocar essa variação só do lado onde eu tenho mais. Agora vamos terminar o balanceamento. Aqui eu tenho 2 cloros, lá nos produtos eu também vou ter que ter 2. Vamos ver se a soma das cargas bateu? Nos reagentes eu tenho 2 vezes mais 2, então aqui a soma é mais 4. Nos produtos eu tenho 2 vezes mais 3, mais 6. Com menos 2, a soma aqui também é mais 4. Terminamos o balanceamento aí, certo? Essa parte de balanceamento de reação é um pouquinho complicado, mas conforme vocês vão fazendo os exercícios, vai ficar aí mais claro. No nosso próximo vídeo, a gente começa a falar sobre os processos eletroquímicos. Até daqui a pouco!